Olá, pessoal. A entrevista de hoje do programa Agenda Mundo é com Bruno Ubermann, doutor em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC São Paulo. A tese de doutorado do professor Ubermann foi premiada como melhor do país em 2021 pela ABRE, Associação Brasileira de Relações Internacionais. De origem judaica, ele tem denunciado as ações de Israel contra os palestinos em vários canais de mídia, como Opera Mundi, Rede TVT e outros. No final do programa, vocês vão poder ouvir versos do poeta palestino Refat Alarer, também escritor e professor de literatura inglesa, que morreu em um bombardeio israelense juntamente com sua família. Bruno, seja muito bem-vindo ao programa Agenda Mundo. Fico grato a você por ter encontrado um tempo na sua agenda, assim com uma antecedência pequena, né? Imagina, eu agradeço, Rubem. Tá, agradeço muito, tá? Bom, você tem origem judaica, né? E é declaradamente anti-sionista. Você poderia falar um pouco sobre isso? Como se deu esse seu não alinhamento com um pensamento que é majoritário no meio judaico? Se isso afetou de alguma forma o seu relacionamento no ambiente familiar ou com amigos? Então, eu cresci meio que dentro, meio fora da comunidade, porque um pé dentro, um pé fora, né? Eu não estudei em escola judaica, né? E a escola é um ambiente de socialização sionista muito forte, talvez o principal, né? Mas eu frequentei a Hebraica, né, que era o clube aqui de São Paulo, movimentos juvenis sionistas, como Hebraiqueino, né? E minha família, enfim, minha família não é ultra sionista, assim, né, uma família militante sionista. Inclusive, eu vim a descobrir mais tarde que minha família, inclusive, tem um antecedente lá atrás de socialismo, comunismo, né? Quando eu ainda morava na Polônia. A gente, até onde eu descobri, minha família na Polônia não era sionista, né? Mas minha família vai aderir ao sionismo, né? De uma forma como todos os judeus aderem, né? Nada muito militante, né? E eu participei de movimento juvenil, enfim, tive algumas experiências que me formaram enquanto um sionista, mesmo eu sem saber que eu era um sionista, né? Porque, né, quando a gente é criado dentro da comunidade judaica aqui no Brasil, a gente não existe alternativa ao judaísmo sionista, né? Apenas existe o judaísmo sionista, né? Então, quando você faz bar mitzvah, dentro de uma formação religiosa sionista, né? Quando você participa de movimento juvenil, enfim. E o meu processo de rompimento, assim, foi mais ou menos o processo de descobrir que eu era sionista ao mesmo tempo, né? Isso aconteceu quando eu fui para Israel a primeira vez, logo depois que eu me formei da faculdade, em 2010, eu fui jornalismo na PUC aqui de São Paulo, e um programa do Estado de Israel para jovens judeus ao redor do mundo chama Taglit, né? O seu nome complementar é Birthright Experience, quer dizer, uma experiência pelo direito de nascimento de você ser um judeu, você tem o direito a ter uma experiência em Israel, né? E eles pagam para todos os judeus do mundo, né, passarem 10 dias numa tour para conhecer o país. E a tour é uma doutrinação sionista pesada, assim, de direita, eu diria. Não é nem a direita liberal, né? Não é extrema-direita, né? A extrema-direita em Israel, quando eu fui, ainda não era tão majoritária, né? Mas porque o Estado de Israel tem essa vinculação de ser um Estado liberal sionista, né? Então tem valorização da diversidade, direitos LGBTQIA+, esse tipo de coisa, direito das minorias árabes que vivem em Israel, esse tipo de coisa. Então, que a gente visita beduínos palestinos durante a viagem, mas a gente não falam para a gente que eles são beduínos palestinos, falam que eles são beduínos, que vivem lá em Israel, e são direitos respeitados. E durante essa viagem eu comecei a questionar, de alguma forma, a narrativa que era passada para a gente, mas eu não sabia muito como. Aquilo me incomodava, mas eu não sabia como, né? E
E eu voltei para o Brasil e um jovem de 20 e poucos perdidos fazendo a vida, o jornalismo já me frustrava e fui fazer mestrado em Relações Internacionais. E a partir disso entrei na carreira acadêmica e hoje eu sou professor de Relações Internacionais da PUC. E nesse processo do mestrado, acho que foi um processo quando eu comecei a questionar mais profundamente. Um momento muito importante é quando eu volto para a Palestina, mas não mais com um programa sionista, mas com um programa anti-sionista, né? Que é da FIP Brasil, que era fundada em 2013 aqui no país, que tinha um programa educacional para você conhecer os territórios palestinos, mas também os palestinos que vivem em Israel, né? E a gente passa depois um mês vivendo, eu vivi em Bet Sahur, que é uma cidade perto de Belém, na Cisjordânia, trabalhando no Centro de Mídia Alternativo, né? Palestino-israelense lá. Mas o questionamento do sionismo é um processo longo, né? E eu percebi isso quando eu voltei depois como monitor desse programa educacional da FIP, 2 anos depois. E eu lembro de estar numa conversa com um palestino de Jerusalém Oriental que tinha sido expulso de Jerusalém Oriental e ele tinha que passar algumas semanas, alguns dias fora da sua cidade. Ele foi meio que se refugiar em Haifa, né? Isso é algo muito comum que acontece com os palestinos. A polícia chega, você é um ativista, né? Você fala, você tem que vaza, né? Se você ficar aqui, eu vou te prender, coisa do tipo, né? É assim que funcionam as coisas lá, né? Quando você vive sob totalitarismo. Então, e ele estava comentando sobre o Holocausto. Em um determinado momento, eu fiquei incomodado com isso, comparando a Nakba ao Holocausto, em certo sentido, e meio que fiz o argumento de que o Holocausto seria incomparável. E essa narrativa de que o Holocausto é incomparável não é uma narrativa judaica somente, é uma narrativa sionista, né? Porque faz parte da estratégia sionista, e eu fui percebendo isso aos poucos, né? Como é algo internalizado assim na gente, né? De entender o judeu como excepcional, né? Portanto, o povo escolhido, esse tipo de coisa, né? É uma brincadeira, mas ao mesmo tempo levada a sério, né? E, portanto, o genocídio contra os judeus é excepcional. Mas isso também não é algo exclusivo dos judeus, tá? É algo do Ocidente, né? O Ocidente trata o genocídio que eles fizeram contra um povo branco como excepcional também, né? Embora não tenha sido o pior genocídio que o Ocidente já realizou na história, né? O pior genocídio foi o genocídio da população ameríndia aqui, né? O maior, né? Não o pior, o maior, né? A gente nem tem números de tantas milhões de mortes que foram, né? Inclusive o Holocausto não é somente judeu, mas a narrativa que se constrói é em torno, né, desse sofrimento, dessa perseguição. E quando você vai para a história, a narrativa judaica que você tinha particularmente ali no período pós-guerra não era uma narrativa do extermínio e de como os judeus são constantemente e eternamente perseguidos e, portanto, nós precisamos de um Estado para nos proteger. Que essa, inclusive, é a narrativa do Museu do Holocausto de Jerusalém. Que você vai no Museu do Holocausto, em Jerusalém, em Yad Vashem, e você passa por todas as atrocidades da ascensão do antissemitismo, do nazifascismo. Eu estou fazendo assim porque o trajeto do museu é assim mesmo. Você anda no museu assim. E a última sala do museu é Israel, né? Como se uma coisa justificasse a outra, né? E portanto, né, essa excepcionalização do Holocausto é fundamental para excepcionalizar o Estado de Israel, né? Que não é um Estado convencional, que não deve ser abordado, não deve ser tratado como qualquer Estado. Ele é um Estado excepcional, construído em circunstâncias excepcionais. E esse argumento eu estou reproduzindo, o argumento que eu já ouvi diversas vezes. Né? Tudo bem, ele é um Estado colonial, mas ele é excepcional. Né? Não podemos descolonizá-lo. A gente tem que manter como um Estado étnico, não importa as atrocidades que ele cometa. Né? Porque é um Estado para proteger os judeus. Enquanto a narrativa judaica, né, é particularmente anti-sionista, né, mas não somente, mas a sionista também, né, da narrativa sobre a experiência dos judeus na Segunda Guerra não era o extermínio, né, era a resistência. Os judeus resistindo ao nazifascismo.
Tanto que a Casa do Povo vai ser fundada aqui em São Paulo em 1946 como resistência ao nazifascismo. Né? Se idolatra a resistência do gueto de Varsóvia. Né? Esse é o que deve ser lembrado, não somente, só que a resistência do gueto de Varsóvia é de alguma forma escanteada em detrimento do extermínio. Né? E eu não estou querendo colocar uma coisa como mais importante da outra, mas estou colocando como essa narrativa é reforçada. Né? Tanto que hoje, por exemplo, existe vários programas para judeus, tem um que chama Marcha da Vida, né? Que é justamente os judeus do mundo inteiro vão com bandeira de Israel para Auschwitz, ficam sabendo sobre os massacres, o extermínio que aconteceu na Polônia, pegam um voo e vão direto para Israel, pegam um ônibus e vão direto para o Muro das Lamentações em Jerusalém no dia da independência de Israel. Né? Ou seja, é todo para construir essa conexão. Né? Isso tudo para dizer, né? Quando eu confrontei aquele palestino, que hoje em dia é meu amigo, Daoud, eu percebi, dias depois, semanas depois, nem sei quando eu fui me tocar disso, né? E me toquei, putz, eu ainda era sionista e não sabia, né? Porque são camadas, são diversas camadas, e talvez eu ainda reproduza de alguma forma o sionismo, eu não sei, né? A gente vai descobrindo. E foi um pouco isso. E aí você perdeu amigos com isso? Prejudicou seu relacionamento com as pessoas da família, alguma coisa assim? Ou não? Minha família, ainda bem, sempre foi bem respeitosa assim, das minhas posições. Sempre foi um problema lá para os meus familiares que eu voto no PT do que eu criticar Israel. Né? Porque acho que a política nacional sempre foi mais importante na minha família do que a política israelense. A gente não é uma família tão sionista assim, né? Embora fosse sionista. E os amigos judeus que eu tinha e tenho ainda são principalmente judeus anti-sionistas, né? Então não fui tão afetado assim. Meu caso é meio excepcional nesse sentido, né? Entre os meus amigos é bem excepcional nesse sentido, né? Muito porque eu cresci meio dentro, meio fora, assim, né? Então eu tenho essa particularidade, assim. Minha experiência foi um pouco diferente, mas eu não vou falar agora dela, não. Mas também gostaria de reencontrar um palestino que eu conheci em Londres, que naquela época eu não entendia as coisas que ele falava, custei a entender, sabe? Bom, vamos falar então, começar falando sobre os lobbies, né? Na verdade são vários, né? Mas vamos falar do lobby pró-Israel, né? O lobby sionista. Nos Estados Unidos, eles têm interferido já há tempos, né, nas eleições, nas campanhas eleitorais, contra e a favor de candidatos. Né? Também na Inglaterra existe um posicionamento de lobbies, né, apoiando, tentando angariar apoio para Israel. Foi o caso do Boris Johnson, do gabinete dele, naquela época ele era ministro, né? Um terço do gabinete dele recebia apoio de Israel, ou diretamente de Israel, ou do próprio lobby. Né? Lembrando que nos Estados Unidos o Biden, nesses 30 anos que ele tem de carreira, se não me engano, algo assim, ele já recebeu uns 4 milhões do lobby israelense. A Hillary Clinton fica um pouco atrás, mas também já recebeu muito. Né? Aqui no Brasil, eu não sei muito bem a extensão. Eu sei que judeu vota em judeu em geral, né? Pelo menos eu vi isso na minha família, né? Quem é um candidato judeu para deputado, né? Mas tem o caso aí do Clube Hebraica Rio, né? Convite ao Bolsonaro. Mas aí eu pergunto a você, você podia falar mais sobre essa questão do lobby? O que você tem conhecimento assim sobre essa questão das campanhas eleitorais? E também, já emendando uma outra pergunta, como é que você vê as tentativas de se desqualificar as críticas que são feitas a Israel, quer dizer, vamos dizer, o anti-sionismo, como sendo antissemitismo? E isso, até antes do 7 de outubro, já era comum isso. Né? Lembrando aquele caso lá da Inglaterra, do Jeremy Corbyn. Não sei se você estava lá nessa época, quando você fez o seu curso. Você estava lá? Estava. Cara, então você vai. A palavra é contigo. Bom, primeiro do lobby. Acho que, em primeiro lugar, quando a gente fala do lobby sionista, a gente está falando de um fenômeno material, real, que existe organizado a partir do Estado de Israel e também de uma forma descentralizada
né, por organizações sionistas e judaicas israelenses e evangélicas também e de outras naturezas que atuam em diferentes locais do mundo, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, que são os principais casos, mas aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Lobby não é algo particular de Israel, né? Todo país faz lobby. Isso é um exercício comum das relações internacionais, né? Para você, um Estado busca, né, representar os seus interesses em outro Estado a partir das diversas formas. A principal forma, normalmente, é através da chancelaria, da diplomacia, mas existem outras formas. E é disso que a gente está tratando quando a gente fala do lobby. E falar do lobby é distinto de falar da conspiração judaica de dominação mundial, né? Porque a conspiração judaica de dominação mundial que a gente vê desde daquele livro antissemita lá, o Protocolo do Sábio do Sião, que é algo muito central para o antissemitismo moderno ali do nazifascismo, muitas vezes se mistura com lobby, né? E vão ter pessoas críticas a Israel que vão se instrumentalizar da narrativa da existência do lobby, da sua atuação do lobby, para justificar narrativas antissemitas em relação a Israel, né? Então, é só importante dizer que o lobby, né, não é uma forma de entender como Israel domina o mundo, porque Israel não domina o mundo. Mas o lobby é uma forma de entender como Israel exerce influências em outros países, onde é interessante e é importante que ele exerça essa influência. Então, acho que isso é importante a gente deixar clara essa distinção, né? E quanto ao lobby, quem sistematizou essa análise do lobby israelense foi um livro, né, de dois intelectuais das relações internacionais muito importantes, que chamam de Omer Scheimer e Stephen Walt, né, que publicaram com muita dificuldade, né, em 2007, em 2009, acho que em 2007 saiu o artigo, em 2009 saiu o livro, se eu não me engano, chamado The Israel Lobby and the US, algo do tipo, né? Enfim, não consigo ver daqui. E o livro ele busca entender como a política externa dos Estados Unidos age em favor de Israel, mesmo quando seria contra o interesse nacional americano, né? Só uma dúvida, só um segundo. Você falou com dificuldade porque houve pressão contrária à publicação? Isso, houve bastante pressão contrária à publicação. Primeiro eles publicam um artigo e eu não lembro se o artigo acabou saindo na Harvard, numa revista de Harvard, ou ia sair numa revista de Harvard, acabou não saindo, né? Mas a primeiro lugar onde o artigo ia sair, ele não saiu, né? E depois eles conseguem publicar o artigo é profundamente bombardeado pelo lobby, né? Porque o lobby tem atuação universitária também, né? Mais midiática, principalmente, mas como eles são intelectuais com uma envergadura política e muito grande, né? O Mersheimer e o Walt. O Mersheimer talvez seja um dos intelectuais mais relevantes do mundo atualmente, que faz análise de política internacional mais argutas e mais interessantes que a gente tem, né? Assisti ele hoje na televisão, no YouTube, Exato, particularmente para a guerra da Rússia, né? Um cara, um desses entrevistadores tentando encurralar ele, mas ele dá a volta por cima totalmente, sabe? Ele domina de uma forma que não, sabe? Deixa o cara, deu um olé no cara, sabe? No entrevistador. O John Mearsheimer é encurralável. Mas, enfim, e eles publicam esse livro, e o livro tem muito impacto, né? E vai gerar diversas outras pesquisas, né? E particularmente relevante também é uma série documental especial que a Al Jazeera vai fazer sobre a atuação do lobby no Reino Unido e nos Estados Unidos, que é muito interessante. Qualquer coisa acho que você pode disponibilizar aí para os nossos telespectadores. Foi publicado recentemente da Intercept Brasil, né? Eles traduziram. Diga. Não, eu tinha uma anotação aqui também de alguma coisa sobre o lobby. Eu acho que é do... depois eu vejo, eu não me esqueci. Não sei se é do Peter Obone. Deixa, tudo bem. Estava olhando ali uma anotação, mas... Então, o lobby ele atua principalmente na mídia e no Congresso, né? Essas são as duas esferas de atuação principal. Na mídia é buscando impor a pauta, né? Então são várias organizações, como a principal atuação do lobby é o AIPAC,
né, que é nos Estados Unidos, que é o lobby oficial, inclusive, porque nos Estados Unidos isso é regulamentado, né? E gente do mundo, os americanos doam muito dinheiro pro AIPAC, e o AIPAC atua de uma forma sistemática, impondo a pauta, impondo entrevistador, entrevistados, vendendo notícias, esse tipo de coisa, né? E várias organizações fazem coisas semelhantes, como o J Street e outros. A maior chama Christians United for Israel, que é uma evangélica, né? E tem a eleitoral, que é financiando campanha, né? Nos Estados Unidos a gente não tem financiamento público de campanha. Desculpa, eu tô Quer tomar uma água aí? Parar um pouquinho, tomar uma água? Eu tô tomando, é que eu tô um pouco doente, então não tem muito. E aproveito para te falar uma coisa enquanto você respira um pouquinho, né? Há uns meses atrás, eu vi que tinha uma visitinha ilustre no meu no Instagram, não, como é que chama aquele outro? Que é mais profissional? Twitter? Não, que é profissional, que o pessoal de carreira, LinkedIn, né? LinkedIn. Estava lá, o AIPAC visitou meu LinkedIn. Eu achei meio surpreso isso, sabe? Estão te observando, né? Estou de olho. Então, eles atuam, principalmente financiando campanhas, né, para pessoas que têm posições favoráveis a Israel, defensoras do Estado de Israel. Então, por exemplo, se você vai ser candidato pelo seu distrito a deputado, e no seu distrito ter um candidato de esquerda que tem posições críticas a Israel e defensor da causa palestina. Você nunca se interessou pela causa palestina e Israel na sua vida, mas você passa a ter posições favoráveis a Israel para receber financiamento. E a gente sabe muito bem que para ser eleito tem que ter financiamento. São raríssimas as campanhas que, com baixo financiamento, você consegue ser eleito. Isso vai para o Brasil, isso vai para os Estados Unidos, isso é a regra da democracia liberal no capitalismo, né? Então, o lobby ele é muito bem articulado através disso. Como consequência, ele consegue criar uma diferença substancial entre opinião pública e representação parlamentar e executiva também, né? Porque isso também vale para candidaturas do executivo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma posição popular muito favorável ao cessar-fogo, a gente tem uma parcela muito grande dos eleitores do Partido Democrata muito favoráveis à questão palestina, mais favoráveis aos palestinos do que aos israelenses hoje em dia, né? A gente tem uma parcela importante do eleitorado judaico, por volta de 20%, 30%, que são antisionistas, né? Nos Estados Unidos é interessante que a gente tenha essas pesquisas, né? Só que você não tem esse tipo de representação no parlamento, né? Então, como consequência, a política institucional ela fica estrangulada pelo lobby, né? E um descompasso muito grande com a política popular, né? E essa é a força do lobby. E por isso que o Mearsheimer e o Walton vão dizer que mesmo quando vai contra os interesses americanos, definir o que é interesse americano é algo muito difuso, né? Mas a gente pode, por exemplo, medir em torno de pressão popular, por exemplo, como pelo cessar-fogo que acontece agora, né? Existe todas as pesquisas dizem que a maior parte do eleitorado americano, da população americana, defende o cessar-fogo imediato. 68% a pesquisa recente aí. Então, 68%. Isso vem desde as primeiras semanas, né, do conflito. Só que em nenhum momento o Biden sinalizou isso. O Bernie Sanders, inclusive, que era o candidato dessa esquerda socialista, democrata, americana, passou a defender o cessar-fogo outro dia, né? E ele era um candidato, inclusive, o que é interessante, só para entender como funciona o lobby, né? Quando teve as primárias do Partido Democrata nas últimas eleições, os principais candidatos eram o Biden e o Bernie, né? O Bernie da esquerda e o Biden da direita do Partido Democrata, do establishment. O candidato do lobby não era o candidato judeu, o Bernie. O candidato do lobby era o candidato sionista, ou ultra-sionista. O Bernie acho que não chega a ser sionista. Mas o candidato ultra-sionista, que é o Biden. Porque o Biden é o presidente mais sionista da história dos Estados Unidos. É isso que o Biden é. Nem o Trump era tão sionista quanto o Biden. Porque o Trump, acho que ele tinha relações com Israel por uma coisa mais pragmática, mais interesseira, muito influenciado pelos neoconservadores, que tem uma influência muito grande ali, e tem um modo de entender a geopolítica do Oriente Médio, tudo mais. O Biden não. O Biden ele é ultra-sionista, né?
Então, isso é um diferencial importante. Mas você tem certeza, você viu que o Bernie Sanders está apoiando cessar-fogo? Que eu vi foi uma declaração dele em relação a essa questão aí do financiamento, desse dinheiro aí para que ele era contrário, que fosse enviado dinheiro lá para a Ucrânia e para Israel, que tendo muitos problemas em casa para resolver, questões, né, nos Estados Unidos, mas eu ainda não vi, posso ter perdido essa, né? Essa declaração dele a favor de cessar-fogo. Se não me engano, é algo bem recente, mas acho que fica em suspenso e a gente confirma daqui a pouco. Né? Agora, você consegue ver Estados Unidos com essa evolução agora do conflito, né? CNN mostrou, acho que foi ontem ou anteontem, conseguiu, acho que foi a primeira emissora a entrar em Gaza, né, nos hospitais, mostrou crianças com amputação de perna, sabe? Foi uma cena assim terrível, né? Eu acho que isso contribui ainda mais para aumentar a revolta, né? Quer dizer, aqueles 68% de norte-americanos contrários, né? É evidente que o Biden, assim, ele não vai conseguir se reeleger, né? Você acha que ele vai adiante assim mesmo e vai colocando em risco a carreira dele e não vai apoiar, não vai forçar Israel a um cessar-fogo? Eu acho que uma hora vai. Acho que é difícil a gente entender exatamente qual é o limite, né? Acho que o limite em torno de atrocidades é difícil. Já são mais de 20 mil mortos, imagens aterrorizantes, né? Eu acho que isso não vai influenciar, né? Acho que né, por enquanto, né? Talvez Israel consiga ser mais cruel, talvez influencie, porque sempre o nível de crueldade pode aumentar, né? Não desconfio do nível de crueldade do colonizador, né? Então isso é uma infelicidade. Existe um limite, a gente não sabe qual é, mas com certeza existe, né? A partir do momento que Israel se tornou uma pedra no sapato grande demais, né, para o Biden. Já é uma pedra no sapato, inclusive eleitoral, né? Muitos setores que são aliados ao Partido Democrata já estão declarando que não vão votar no Biden, né? Como setores muçulmanos, setores árabes, setores mais à esquerda, né? E esse voto jovem mais à esquerda e de minorias racialmente subalternas, como os árabes, os muçulmanos dos Estados Unidos, foram votos centrais para o Biden ganhar. Acho que eles apostam, né, que o medo do retorno do Trump vai, enfim, né, garantir os votos no Biden. Talvez sim, talvez não. A gente tem que aguardar, né? Mas com certeza acho que o cálculo eleitoral não é o que está sustentando, né? Porque se fosse o cálculo eleitoral, ele já teria estabelecido o cessar-fogo. Né? Agora, com o Trump também não mudaria muito, né? O Trump não teria uma política de forma pró-Palestina de forma alguma, né? De forma alguma, né? Mas eu acho que o Trump teria um comportamento diferente em relação ao cessar-fogo, né? Eu acho que já chegou num nível de hostilidade a Israel e Estados Unidos que o Trump teria imposto um cessar-fogo. Eu acredito pelo que o Trump foi, né? O Trump ele foi muito menos belicista do que o Biden, né? O Trump fez acordo com a Coreia do Norte. O Trump teria, eu acredito que o Trump teria feito acordo com a Rússia, teria evitado a guerra da Ucrânia. Não, isso eu acredito também. Eu acho que o Trump teria apoiado a guerra no seu início como o Biden apoiou, mas eu acho que teria imposto limites maiores aos israelenses do que o próprio Biden. Quer dizer, o Biden não impôs nenhum limite até o momento, né? Não que a gente saiba, né? A não ser entrar uma ajuda humanitária aqui ou colar, né? Então, eu joguei uma aposta aí que é esse boicote que os iemenitas estão fazendo no Mar Vermelho, que está obrigando, né, algumas companhias de frete internacional de mercadorias a evitar o Mar Vermelho e, portanto, evitar o Canal do Suez e começar a fazer o frete entre Singapura e Ásia e Europa, né? Singapura, Holanda, não passando mais pelo Suez, mas passando pelo Cabo da Boa Esperança. Isso aumenta em quase 50% o custo logístico, né, e do seguro que um tipo de frete desse tem. Isso vai ter impacto direto na economia internacional, vai ter impacto direto na inflação, vai ter impacto direto na economia de todo mundo, inclusive a americana. O Biden ele está melhorando a vida dos americanos, mas isso não está refletindo em sentimento de melhora da vida dos americanos, as pesquisas têm mostrado.
né? Então, o retorno da inflação, né, e uma inflação que a gente não superou totalmente, a inflação provocada pela pandemia, pode ser um outro fator que se soma, né, à pressão popular internacional que nós temos visto sobre os Estados Unidos para eles começarem a pressionar Israel para um cessar-fogo. Eu acredito que o limite, na verdade, é eles acreditarem que Israel não vai conseguir estabelecer os seus objetivos. Acho que enquanto eles acreditarem que Israel vai conseguir estabelecer os seus objetivos, eles vão apoiar, apesar dos custos. A gente não sabe exatamente qual é o objetivo. O objetivo é eliminar o Hamas. A gente sabe que isso é inalcançável. Mas existe algum outro objetivo. O outro objetivo é limpar toda a área acima de Rafah, Khan Yunis, construir assentamentos. A gente está entendendo exatamente. Acho que isso está em disputa, inclusive, no sociedade israelense. Acho que isso não existe um consenso, né? Mas o barco está sendo abandonado da Ucrânia a partir do momento que a Ucrânia não demonstra capacidade de vencer a Rússia. Já é uma derrota militar da Ucrânia. A gente está esperando a derrota política, né? E o resultado dessa derrota política. Mas os Estados Unidos já saiu desse barco, né? Tá só negociando como vai ser o enterrar esse barco aí, de alguma forma. Eu vou ler aqui um trecho de um artigo do jornalista israelense Gideon Levy, do Haaretz, né, de 13 de dezembro. Eu considero o Gideon como uma das cabeças mais lúcidas e progressistas de Israel, pelo menos no que diz respeito à questão palestina. Então, esse trecho diz: nunca tivemos uma guerra como essa, uma guerra de consenso completo, uma guerra de silêncio total, uma guerra de apoio cego, uma guerra sem objeção, sem protesto, sem recusa de servir, sem oposição, nem no começo nem no meio. Uma guerra unânime, com aprovação de muro a muro, excluindo os cidadãos árabes do Estado, que foram proibidos de se opor, e sem pontos de interrogação, ou mesmo dúvidas. O Gideon disse também que os israelenses judeus não se manifestam por temor das massas e do governo, e que internamente, no que depender dos israelenses judeus, essa guerra poderia prosseguir por tempo indeterminado. Queria pedir que você comentasse essas declarações do Gideon e se você consegue enxergar circunstâncias que poderiam levar a um movimento, um forte movimento pela paz dentro de Israel, né? E, eventualmente, uma solução justa para a questão palestina. Está complicado? Então, acho que esse trecho do Gideon Levy revela muito algumas pesquisas que saíram, né, que eu compartilhei até, que mostram que cerca somente de 1% da população israelense seria a favor do cessar-fogo imediato, se eu não me engano, né? E que por volta de 70% acha que o Israel não está usando a quantidade de fogo suficiente na guerra. Isso mostra, né, esse consenso unânime que eu acho que o Gideon Levy demonstra muito bem nesse trecho que você leu. E isso é bastante aterrorizador, e acho que isso mostra como a sociedade israelense ela está dominada por um sentimento fascista, praticamente, né? E eu diria que talvez acabou a esquerda israelense, né? Pelo menos no futuro próximo. Não podemos mais falar de esquerda israelense. Eu vi uma reportagem da Al Jazeera recentemente falando como muitos sionistas de esquerda estão abandonando o sionismo de esquerda. Não estou falando de anti-sionismo, né? Falando de sionismo de esquerda, indo ter posições mais à direita, deixando de defender a paz, tudo mais. Ou seja, isso gera uma posição minoritária em Israel, né? Até o 7 de outubro. Hoje em dia, não deve, como coloca, não existe ninguém que defenda a paz mais em Israel, né? Você tem um partido comunista enfraquecido, né? Que é israelense árabe, que é um dos únicos partidos anti-sionistas, né? Que conta com israelenses, muito fraco, né? As pesquisas para a próxima eleição em Israel demonstram que o Partido Trabalhista não vai para o parlamento, é o partido que fundou o Estado, não vai para o parlamento, né? Seria representado, a esquerda sionista é representada somente pelo Meretz, com uma representação mínima de 4 ou 5 cadeiras, né? Ou seja, Israel está dominado pelo centro do Lapid, pela direita do branco e azul e
pela extrema-direita do Netanyahu e pelo fascismo nazista do Smotrich e do Bezalel. Então tem uma disputa aí do centro para a extrema-direita, né? Extrema-direita. Né? Porque o Netanyahu, que era direita, hoje em dia a gente pode considerar extrema-direita. Né? Então, não existe mais. Eu não vejo quem defenda a paz. Eu vejo, obviamente, na internet alguns movimentos sociais, gente buscando construir alianças entre os judeus e palestinos. Isso sempre vai existir, né? Mas isso ser uma força política, como a gente viu ali nos anos 80, né, quando surge o movimento Paz Agora em reação, né, à guerra do Yom Kippur, né, de 73, a derrota, né, da guerra do Yom Kippur, gerou um movimento pela paz, e foi um movimento crescente, que cresce depois do Líbano, cresce na Intifada, conquista o poder e força um processo de paz, uma pressão interna da sociedade israelense para isso. Né? Teve vários processos que levaram ao processo de Oslo, né? Mas a sociedade israelense embarcou nesse projeto. Né? E é necessário que a sociedade israelense embarque nesse projeto para ver a descolonização. Né? Eu acho que os israelenses não vão liderar a descolonização. Eu discordo de quem acredita nisso. Né? Que a mudança de governo, derrubar o Netanyahu vai trazer a paz. Né? A esquerda sionista teve no governo Bennett, e o governo Bennett se recusou a retomar as negociações o tempo todo, né? Durante os quase 2 anos que ele esteve no governo. Né? Ou seja, a esquerda sionista não tem menor poder hoje em dia. E a esquerda antisionista em Israel também é fraquíssima, né? Seja a palestina, seja a israelense, por razões distintas. Né? A Palestina mais por racismo e tudo mais do que por qualquer outra coisa, e por recusa. Né? Então, eu não vejo o projeto de paz saindo de Israel, como já saiu, né? Ali nos anos 80, 90. Né? A sociedade israelense era a parte central. Eu não vejo isso acontecer, pelo menos no futuro próximo. Acho que se houver uma transformação de fora da sociedade israelense, uma pressão cada vez maior pelo BDS, por sanções, de estados que cortam as relações diplomáticas, uma união dos países árabes, talvez, novamente, um fortalecimento da causa palestina, que a gente tem visto nos últimos... Né? Esses dias a Al Jazeera fez um levantamento de protestos, teve quase 1000 protestos em favor da causa palestina no 7 de outubro. É um levante popular global, simultâneo, que eu acho que a gente não via desde das ocupações, dos ocupais, há 10 anos atrás. Né? Eu não escutei bem. 1000 protestos, aonde você falou? Ao redor do mundo, em favor. Ao redor do mundo, tá, ao redor do mundo. De massa, né? Não somente coisas pontuais. Né? E um número muito superior aos em defesa de Israel. Né? E a gente está falando de protestos no norte global, no centro do poder, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na França, enfim. Né? E que isso pode, eu acho que, provocar transformações no médio e longo prazo. Né? Porque as pesquisas nesses países do norte global demonstram como as faixas... É uma diferença geracional, de fato. Não é uma diferença mais de se você está à esquerda, se você está à direita, é uma diferença de geração mesmo. Quem tem acima de 60 anos defende Israel, quem tem abaixo de 40 defende a Palestina. Né? Então, quando você houver uma transformação geracional, se não houver outros fatores que alterem isso, acho que a tendência no médio prazo, né, é o norte global ter uma pressão popular cada vez maior em defesa da causa palestina. Né? E eu vejo isso como talvez o principal fator que possa levar a uma resolução política. Eu não falo de paz, né? Eu falo de resolução política e justiça social e descolonização. Né? A gente vai chegar mais no final do programa, a gente vai dar uma chance para a paz aí. Vamos conversar mais sobre paz. Não, né? Acho que a paz é fundamental, né? Mas vamos voltar aqui para a guerra. Né? Não uma paz negativa. Né? Vamos voltar aqui para a guerra, né? Porque eu acho assim, que está sendo importante também para fortalecer o lado de Israel o noticiário, né? Sobre o Hamas. E parece que uma boa parte disso seriam fake news. Né? Então, eu queria me referir agora a um artigo do Max Blumenthal, que é um jornalista e blogueiro norte-americano, também judeu, né, e não sionista. Ele atribui a invenções de um grupo ultra-ortodoxo judeu chamado Zaka,
os relatos de bebê, a origem daqueles relatos de bebê decapitados, estupros em massa, o caso de um feto que foi arrancado da barriga da mãe, e também há um outro grupo chamado United Hatzalah, não sei o que quer dizer Hatzalah em hebraico, você deve saber, né? Que fabricou a história de bebês assados em fornos. Né? Do que eu entendi, essas duas organizações são organizações voluntárias que trabalham no resgate de vítimas e vêm faturando alto através de contribuições para fazer esse trabalho delas, coisas assim de milhões de dólares. Né? Agora, na sua opinião, quer dizer, independente dessas fake news, o que você atribuiria assim como... Onde é que você acha que o Hamas pode ter cedido o direito de um povo, né, que a ONU concede a um povo, né, sob ocupação, o direito de pegar em armas e se rebelar contra isso? Você vê pontos em que ele excedeu isso, talvez com requintes de crueldade? Você poderia comentar? Sim. Do meu ponto de vista, sim. Eu não vejo como benefício para a causa palestina você chegar numa festa, começar a rave e sair atirando, como eles fizeram. Né? Eu vejo como isso pode beneficiar a libertação da Palestina. Eles entendem que sim, de alguma forma. Né? Provocar esse tipo de atentado terrorista. Né? Porque o 7 de outubro ele é um evento complexo. Eu odeio essa palavra para quando a gente fala de Palestina e Israel, mas ele é isso. Né? Porque ele é uma insurgência que tem características de insurgência, né, anticolonial, né, que se vale de várias táticas, né, entre elas o terrorismo, né, como nesses ataques a civis. Tanto que eles poderiam ter matado palestinos. Acho que não sei se chegaram a matar, mas poderiam ter matado, como não mataram somente judeus, mataram diversos outros imigrantes, trabalhadores que vivem, né, e estavam trabalhando nessa rave, como filipinos, indonésios e tudo mais. Né? Por isso que eu falo que o ataque não foi um ataque antissemita, foi um ataque antisionista. Né? E que os judeus estão morrendo por causa de antisionismo. Né? É diferente do que aconteceu no Holocausto, quando os judeus morriam por antissemitismo. Né? Morriam pelo fato de serem judeus, como está acontecendo agora, né? Mas a razão da violência não é uma violência antissemita, né? É uma violência antisionista. Tanto que essa violência antisionista atinge não somente judeus, como vai atingir outras populações que vivem em Israel e poderia ter atingido próprios palestinos. Né? Isso é uma das naturezas, inclusive, de atentados terroristas. Né? Você não sabe quem você está atingindo. E não importa muito. O importante é a mensagem que você busca passar. E a mensagem que eu leio do Hamas é a mensagem que, enquanto não houver libertação, não haverá paz. Né? Não haverá tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como legítimo o ataque a alvos militares, completamente. Né? Como foi a maior parte dos ataques, até onde eu pude dar conta. Né? Mas eu, do meu ponto de vista, eu não concordo. Né? Eu vejo como ilegítimo ataque a civis, como esse ataque discriminado às festas e a residências civis, tudo mais, embora as residências civis desempenhem uma função militar. Né? Por que tem residências civis tão próximos da fronteira de Gaza? Não está lá por acaso. Né? Por que você insiste em ter tantas pessoas movendo ao lado de uma ameaça à segurança de Israel tão grande como 2 milhões de pessoas trancafiadas a céu aberto, onde sai foguete toda hora? Porque em vez de você fazer isso, você não retira as cidades ao redor de Gaza e você impede que essas pessoas sejam vulneráveis. Né? Porque uma estratégia de colonização israelense é utilizar residências civis como dentro da estratégia militar de ocupação de território e vigilância dos palestinos. Porque os assentamentos civis têm forças policiais e militares que protegem eles e servem de dissuasão dos palestinos. Isso a gente vê na fronteira de Gaza, a gente vê dentro da Cisjordânia, para todo lado. Né? Então é por isso que, do ponto de vista palestino, o ataque a civis é completamente legítimo, porque do ponto de vista dos palestinos é indiscernível se você é civil ou se você é militar. Né? Todos são colonos e são alvos. Né? Mas atentados terroristas como eles fizeram, eu não vejo como benéfico para a libertação.
Então eu vejo isso como, do meu ponto de vista, bem particular. Mas isso não quer dizer que eu deixo de apoiar a resistência violenta palestina, a resistência armada palestina. Eu vejo isso como um direito deles, né? Dentro da estratégia do que eu andei lendo desses grupos armados que fazem parte do chamado eixo da resistência, né? Como o Hezbollah e o Hamas e outros grupos, esse tipo de ataque foi entendido como o que eles entendem como defesa ativa, né? Porque eles sabiam que aquilo eles não iam ganhar, né? Militarmente dos israelenses, né? Mas faz parte de uma estratégia de você reforçar a sua defesa a partir do ataque, né? Surpresa, como foi nesse caso. Eu acho que é um erro de cálculo, né, em última instância, porque pelas declarações de líderes do Hamas do 7 de outubro, ou dos dias posteriores, eles acreditavam que o 7 de outubro ia provocar um levante popular massivo entre os palestinos e outros países árabes e muçulmanos, em solidariedade, que provocaria um ataque contra Israel, coisa que não aconteceu. Né? E a brutalidade da reação israelense também não acredito que eles calcularam. Né? Embora tenha aí dentro do cálculo do Hamas a lógica do sacrifício, né, pela libertação nacional, que é algo também eu não concordo, mas enfim, né, é algo que para mim não faz sentido, né, você colocar a vida de milhares de pessoas em nome da libertação da nação. Mas enfim, para eles faz, por isso que eles agem dessa forma. Então, por exemplo, você pode fazer resistência violenta das mais diversas formas. A resistência violenta sul-africana contra a apartheid não fazia esse tipo de ato que provocaria uma reação desse tamanho. Eles queriam melar o acordo lá com a Arábia Saudita, não é isso? Isso. Certamente isso talvez era um dos objetivos não declarados, né, do 7 de outubro. Impedir essa normalização das relações israelenses ao redor do mundo. E eu achei muito interessante, eu não li esse texto do Blumenthal, quero ler depois, e o Blumenthal tem sido muito bom em demonstrar, né, diversos buracos na narrativa israelense. Ele foi o primeiro a denunciar como muitos civis israelenses foram mortos pelas forças israelenses, né? Logo na primeira... o helicóptero Apache, né, também, que andou disparando no kibbutz, né? No kibbutz, indistintamente, né? Nas duas ocasiões teve civis israelenses mortos pelas forças israelenses, né? Ele foi o primeiro a dizer isso, dizia ser querendo antissemitismo, esse tipo de coisa, e o próprio exército israelense depois foi aceitar essa narrativa, né? E o que então, se ele falou, eu confio, né? Achei ele um jornalista bastante confiável, né? E o que revela algo que, né, o Hamas, acho que isso explica esse grau de consentimento que o Gideon Levy percebeu, né, em relação a outras guerras. Porque as outras guerras eram normalmente contra estados nacionais, né, exceção da guerra de 2006 contra o Hezbollah, que talvez tivesse um grau de unanimidade similar, né, se a gente for reparar. Mas guerras contra estados nacionais você constrói o seu inimigo de uma forma distinta, né? Embora buscasse construir o Nasser como um terrorista, em certo sentido também, né? Mas eu acho que tinha um grau de coesão na sociedade israelense distinto. O Hamas, né? Tem um intelectual palestino que eu gosto muito, chama Steven Salaita, ele fala, existe dois Hamas, o Hamas real, que existe ali no território, que age, e o Hamas imaginário, que as pessoas imaginam que o Hamas e do que ele é possível, que ele é capaz de fazer, como assar bebês, degolar bebês, e tudo mais, todas essas fake news que você colocou, porque a guerra é assim, a guerra moderna é assim há muito tempo, isso não é uma coisa nova das guerras híbridas, como as pessoas colocam. A guerra sempre é travada no fronte militar e no fronte político, e dentro do fronte político, o fronte midiático é absolutamente central, né? Essas fake news não buscam ganhar a opinião pública israelense, essa tá ganha, né? É a opinião pública internacional, e particularmente americana, né? Porque essa guerra não é uma guerra somente israelense, é uma guerra americana ocidental israelense, né? Então a opinião pública do Ocidente, dos Estados Unidos em particular, importa praticamente tanto quanto a opinião pública israelense para a continuidade da guerra. Né? E essas fake news demonstram, né, a importância delas para construir apoio, porque até hoje aqui no Brasil
Eu escutei muito já andando pela cidade aqui em São Paulo, por exemplo, como o Hamas é terrorista, como tem que exterminar, como tem que matar, que eles são assassinos, eles estupram bebês, eu não sei o que lá, e nananã. Isso cola nas pessoas, as pessoas acreditam nisso. Né? E muitas vezes são pessoas que escutam algumas coisas de orelhada, né? Depois não vão escutar o que você falou hoje. Essa reportagem do Marcos Blumenthal não teve a mesma repercussão do que a fake news, né? Essa que funciona a fake news. Agora, vários analistas internacionais estão considerando que, pelos objetivos que o Hamas queria, que ele está ganhando a guerra, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, pode ter morrendo 20 mil palestinos, mas que Israel não conseguiria derrotar o Hamas. Né? Então, não sei em termos de baixas do exército, né? Que seriam talvez 100 mortos até agora, uma coisa assim, mas muitos mutilados, feridos do lado de Israel, que para a sociedade israelense isso seria intolerável, né? Quando houvesse conhecimento da extensão. Agora, daí, né? O que resultaria disso? Né? Para onde é que se caminha a partir daí? Né? Eu não sei. Né? Como é que se sai de uma situação dessa, né? Para efetivamente conseguir, por exemplo, implementar um BDS, que você mencionou, porque senão não vai, a ocupação da Cisjordânia vai continuar, né? Não vai, o Estado palestino não vai surgir nunca, né? Como é que você consegue ver assim a evolução, né? Do lado positivo, assim, sendo otimista, né? Sendo realista. Então, essa análise de que Israel não estaria ganhando a guerra, eu concordo ou discordo, né? Vou trazer as razões. Eu acho que, por um lado, sim, a causa palestina se tornou mais popular desde o 7 de outubro do que ela era até o 7 de outubro. Né? Se tornou uma causa mais urgente novamente. Né? Porque desde 2005, por aí, ninguém se importava mais profundamente assim com a causa palestina. Né? Desde de 2005 a 2023, a gente tem um declínio da importância da causa palestina mundial, e agora voltou a ter uma importância que acho que não tinha desde os anos 90. Né? Desde Oslo, da primeira intifada, esse momento, primeira intifada da Oslo e segunda intifada. Então, retomou-se a urgência. Né? O que vai significar isso, acho que ainda estamos para ver. Né? Porque o consenso internacional ainda é 2 estados, desocupação das colônias da Cisjordânia. Né? E, por exemplo, solução de 2 estados. Imagina-se, vamos supor, Biden, digamos assim, Biden não vai ser candidato, vai ser a Kamala Harris, alguém um pouco mais liberal. Né? Em Israel, é eleito um governo da esquerda sionista. Imagina, o Meretz ganha o poder. Hipótese. Né? E muda o poder na autoridade palestina. Né? O Mahmoud Abbas sucede alguém ligado ao Fatah, e há uma união entre Fatah e Hamas. Né? E a autoridade palestina começa a governar Gaza e Cisjordânia. Digamos o mundo ideal da esquerda sionista. Né? Isso em 4 anos, digamos assim. Você acha de verdade que Israel vai aceitar expulsar 1 milhão de colonos da Cisjordânia para criar um Estado da Palestina, tendo Jerusalém Oriental como sua capital, dentro das fronteiras de 67? Isso é completamente impossível ser aceito hoje em dia na sociedade israelense. Né? Tem uma proposta, né, um novo plano aí, né, que recebeu o nome de Confederação da Terra Santa, que é um aprimoramento vamos chamar de aprimoramento, né, daquela iniciativa de Genebra. Né? A iniciativa de Genebra incluía troca de territórios, né, mas eram mais nos limites onde tivesse mais forte em assentamentos no contorno da Cisjordânia, assentamentos judaicos, seria repassado para Israel, jurisdição de Israel, e em troca receberia terrenos na Cisjordânia mesmo, né, na fronteira, em outra região, ou até em Gaza. Expandiria um pouco Gaza e teria um corredor que ligaria Gaza à Cisjordânia, um corredor
controlado por jurisdição israelense, mas controlado pela autoridade palestina, o governo palestino que estiver lá. Né? Agora, na questão... Diga, termina. Eu só complementar, né? Mas só que tem muitos assentamentos que são interiores à Cisjordânia. Então, a Confederação da Terra Santa, o que ela propõe é o seguinte: fica onde estão. 500 mil, 200 mil estão aí? Ok, fiquem, mas vão ficar sob jurisdição palestina. Quem ficar lá. Isso aí foi reunião de judeus e de israelenses, judeus e palestinos. Seria o mais avançado que eu já vi até agora, né? Resta ver quem aceita. Em troca, refugiados palestinos, vamos dizer 200 mil, vão ficar 200 mil, 300 mil no interior da Cisjordânia, judeus. Então, 200 mil, 300 mil refugiados vão poder voltar de fora e ficar em terras atualmente de Israel. Esse aí é o único acordo que eu vi até agora que dá alguma vazão assim às aspirações dos refugiados. Não sei se o Hamas aceitaria, não sei sob que pressão que Israel poderia aceitar, mas foi assim até agora o melhor que eu já vi. Mas digamos, Rubens, vamos supor, isso acontece. Vamos supor, isso acontece. O Estado palestino nessa confederação seria soberano? Ele teria limitações, né? Eu não sei se seria um Estado autônomo ou se ele, vamos dizer assim, ele não teria direito a ter exército, seria talvez uma coisa assim, desmilitarizado, né? Não seria muito diferente do que tem hoje, então. Bom, a diferença é que não haveria exército israelense lá. Atualmente existe. São 3 áreas, A, B e C, não é isso? A, sim, sob controle dos palestinos, da autoridade, B, controle misto, e C, controle israelense. Não haveria mais isso, nada de tropas. Agora, em princípio, deveria ser desmilitarizado, para Israel aceitar isso. Haveria só a guarda. O mais possível para Israel é não a existência de um Estado palestino. Né? Porque essa solução da confederação é não a criação de um Estado palestino. É a Palestina ser tudo menos um Estado, como disse o Yitzhak Rabin lá em 1995, quando ele foi falar para o Knesset e foi explicar o que eram os acordos de Oslo. E falou, o Estado da Palestina será tudo menos um Estado. A Palestina será tudo menos um Estado. Ele falou. Né? E esse acordo de Genebra aí que você coloca, a iniciativa de Genebra e essa confederação, é exatamente isso. Né? Tudo bem, os israelenses aceitariam, mas os palestinos? Não existe a menor... Não, eu não sei, realmente eu não sei se aceitariam, né? Eu não estou falando do Hamas aqui, eu estou falando de todos os palestinos. Eu acho que seria difícil encontrar algum palestino que aceitaria isso. Né? Talvez a exceção desses palestinos que sentaram para discutir. É melhor que Oslo, né? Oslo foi péssimo. Né? Oslo não atendeu em nada aos refugiados. Né? Exato. Não assegurava Jerusalém. Né? E tem Jerusalém na discussão, né? Tem que ser visto isso também. Né? Eu não lembro qual é a proposta para Jerusalém. Estou vendo. Mas a gente está falando, os palestinos eles já aceitaram abrir mão de 78% do território. Né? E isso já foi a concessão. Né? Os palestinos não vão conceder mais. Né? Isso precisa ser entendido minimamente. Os palestinos eles já abriram mão de 78%. Não vão abrir mão de mais nenhum centímetro. Nunca vão assinar um acordo que abra mão de mais 1 centímetro. Né? Então, qualquer iniciativa que preveja 2 estados, que não envolva a remoção de 1 milhão de colonos da Cisjordânia, será fracassada. Né? Por isso que eu digo que a solução de um estado é a mais realista. Né? Porque... Guerra civil, né? Se tentar, né, direitos iguais para todos, complicado. Mas é a solução sul-africana. Né? Lá não aconteceu guerra civil. Então, mas aí só impondo mesmo com boicote. Isso. Tem que ser, se não tem outra forma. Seja qual for a solução, para sair desse impasse, tem que ser com boicote. Isso. BDS na veia.
Porque ou a gente vai ver apartheid eterno, ou a gente vai ver um Estado. Acho que o tempo da solução de 2 Estados acabou. Né? Só que tem gente que insiste na sua sobrevivência. Né? E a insistência na sobrevivência é bem claro. É a esquerda sionista. É o único setor que insiste nisso. Porque a direita sionista não insiste mais nisso. Porque eles já aceitaram que eles não defendem mais o Estado da Palestina e que para eles é apartheid eterno. E acabou. Você pode criar um novo nome para esse apartheid como confederação. Para mim, do meu ponto de vista, essa confederação é uma reprodução do apartheid. Né? Não é nada mais nem nada menos do que isso. Né? Tem dúvidas, eu tenho que pensar melhor sobre isso. Eu tenho dúvidas que seja uma repetição. Eu acho que uma evolução para uma coisa melhor, para uma coisa melhor, tá? Longe do ideal. Isso, mas é uma evolução. Mas é uma autonomia. Eu vejo assim, é um Estado, é uma região autônoma, vamos dizer assim. Uma região autônoma. Isso, mas não tem autodeterminação. Esse é o ponto. Depende do que se chama de definir como autodeterminação. Estado soberano. Não, para ter exército, não sei se vai ter, embaixador, talvez. Não, ter soberania e controle total sobre o território e você decidir o que você quiser. Banco Central, Forças Armadas, o que você quiser. Israel tem isso, porque os palestinos não podem ter isso? Os palestinos não querem nada menos do que os israelenses têm. Por que os palestinos teriam que aceitar menos do que os israelenses têm? Porque ameaças de segurança a Israel é mais válida do que ameaça à segurança dos palestinos. Não, eu não estou dizendo que seja mais ou menos válido, eu estou dizendo que... eu estou... Eu vejo assim... do diabo. Né? Eu penso o seguinte, que a solução de paz, né, ela não vai ser alcançada em curto prazo. Sim. Eu tento ver mais como uma evolução, a convivência que possa levar daqui talvez a 50 anos a uma unificação, um Estado único, laico, sabe? Com direitos iguais para todos. Mas a curto prazo, a pergunta que eu ia fazer para você no final era essa: como é que você vê a região daqui a 50 anos? Eu gostaria de ver assim, eu gostaria de ver dessa forma, sabe? Agora. Não, se você interpreta a confederação como uma etapa, eu não acho tão ruim. Mas o problema de você impor soluções provisórias é que em Palestina e Israel, soluções provisórias se tornam eternas. Daí, assim, se a gente, por exemplo, a gente chega na confederação daqui 5 anos, digamos assim. Então, daqui 55 anos, a gente vai estar lutando contra a confederação. Porque a confederação não vai se transformar num Estado único, sem luta. Olha só, a iniciativa de Genebra, para mim, tinha um erro crasso logo de cara. Dizia que era o que fosse decidido seria inegociável, seria imutável. Então. A iniciativa de Genebra. Então, a confederação já vem com outro espírito, assim, de ser uma coisa que, com o tempo, vai evoluir. Esse que é o espírito da coisa. Agora, bota tempo nisso, né? Por isso que eu penso assim nos 50 anos como sendo algo de poder ter uma situação melhor lá. Sim, né? Qual foi o grande erro do Arafat, por exemplo? Foi aceitar Oslo. Porque se o Arafat não aceita Oslo, né? Porque Oslo é uma solução provisória. Né? Qual é o raciocínio de Oslo? Por que não se criou um Estado palestino em 93 quando assinou Oslo? Porque do ponto de vista de Israel, dos Estados Unidos e da comunidade internacional, os palestinos não seriam maduros o suficiente para ter um Estado soberano na Cisjordânia e Faixa de Gaza. Isso era uma desculpa para você manter a colonização, né? Mas o que tá por trás desse discurso de que os palestinos não seriam maduros? É um discurso colonial de que o nativo nunca está pronto para se autogovernar. Né? Nunca é uma sociedade madura o suficiente. E esse tipo de discurso a gente vai ver em todos os colonialismos. Né? Sempre quando há uma tentativa de independência, o colonizador vai falar: vocês não estão prontos para a independência. Todos falam isso. Que é uma forma benevolente de você falar: você vai ter sua dependência, mas você não está pronto para isso. É isso que justificou, por exemplo, o mandato britânico da Palestina em 1918. Né? Porque o que acontece na Primeira Guerra Mundial?
os árabes lutam ao lado dos britânicos sobre a promessa de ter um Estado, né? Uhum. Só que daí os britânicos falaram, não, calma lá, vocês não estão prontos para vocês se autogovernarem e terem um Estado soberano na comunidade internacional. Então, a Liga das Nações, esse negócio que a gente criou, vai criar um negócio chamado mandato e nós vamos governar vocês enquanto vocês amadurecem para isso. Né? E o que aconteceu? Teve que ter uma Segunda Guerra Mundial e guerras de independência para acabar com os mandatos britânicos e franceses. Né? Então, soluções provisórias nunca dão certo. Esse é um problema meu com soluções provisórias na comunidade internacional. Você quer chegar num acordo que seja um acordo definitivo. Né? Então, isso não é um problema eu não vejo isso exatamente como um problema da iniciativa de Genebra. Porque ele fala, então é a confederação, não vai ter autodeterminação. Então, se os palestinos abriram mão da autodeterminação, beleza. Acabou a causa palestina. Acabou a luta nacional de independência. Acabou. Então, agora a nossa causa é outra. Autonomia. Mas não, a causa palestina é de independência. Enquanto ela for de independência, Estado é a única solução. Não, a de Genebra não fala em autonomia, não. Fala em duas nações. Tá? Eu que falei, sim, quando você levantou a questão de que Israel não aceitaria, né? Sim. Então, pensei que a autonomia seria algo mais palatável nesse sentido. Né? Oslo já dá autonomia. O que a gente já tem já é autonomia. Mas autonomia com o exército dentro, né? Uma mudança na autonomia. Esse que é a discussão. Né? Tá, bom, eu quero aproveitar aqui para fazer meus comerciais, né? Pedindo audiência para divulgar o programa, dar os likes, apoiar o canal da TV GGN através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com. O programa também sai na TV Chacoalhando, né? Que é o meu canal, né? Mas ali, como eu bloco do eu sozinho, eu não preciso de financiamento. Tá? O GGN já tem uma equipe grande, né? Então todo financiamento pode ser dirigido para o GGN. Tá? Bruno, você gostaria, tem alguma parte assim que eu não cobri bem, que você queria acrescentar? Fica à vontade aí para colocar. Né? O microfone é seu. Eu achei a discussão ótima. Acho que, inclusive, esse final aí, em vez de entrevista formal, acho que rolou um debate legal. Ótimo. Tá certo. Olha, a gente pode se despedir, depois eu vou colocar, né, na edição, eu vou acrescentar, quer dizer, quem assistiu o programa já está acrescentado, né, um poema do Refat Alarer, né, aquele poeta, escritor, poeta e professor de literatura inglesa, que morreu juntamente com a irmã e mais familiares em bombardeio israelense em Gaza. Né? Então, eu vou colocar uma tradução livre do poema Se Eu Devo Morrer, que seja um conto. Tá? Então, na verdade, já está colocado. Quem vê o programa já viu que depois das nossas despedidas vai entrar o poema. Tá? Bruno, agradeço muito pela sua presença no programa, né? E a luta pela autodeterminação do povo palestino continua. Muito obrigado, Rubem, pela oportunidade, pela conversa, acho que foi ótima. E estamos aí, seguimos na luta. Tá certo. Se eu devo morrer, que seja um conto. De Refat Alareir. Se eu devo morrer, você deve viver para contar minha história, para vender minhas coisas, para comprar um pedaço de tecido e alguns fios. Que seja branca com uma longa cauda, para que uma criança, em algum lugar de Gaza, enquanto os olhos miram o céu esperando seu pai que partiu em um clarão, e não se despediu nem mesmo de sua carne, nem mesmo de si mesmo, vê a pipa, a minha pipa que você fez, voando alto e pensa por um instante que um anjo está lá, trazendo de volta o amor. Se eu devo morrer, que isso traga esperança, que isso seja um conto.